Bem, então, vamos iniciar aqui, né, a gravação da nossa aula de hoje, a nossa terceira aula, prática 2 de bioquímica, transformações bioquímicas, né? Então, eu vou começar compartilhando aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da molécula da água, né? Então, a gente vai. Por que a gente, em bioquímica, faz um experimento só para estudar algumas interações, né, da molécula da água com outras biomoléculas, né? Então, a importância da água em bioquímica, ela é fundamental, né? A maioria das reações que a gente tem em bioquímica, que a gente vai estudar em bioquímica, ela só acontece na presença de água. Então, os organismos, eles possuem uma grande quantidade de água na sua composição, né, todos os seres vivos, e a questão também, não só das reações bioquímicas que ocorrem na presença de água, a gente tem a questão da conformação de algumas moléculas, né? Então, a água, ela vai participar da questão da resposta, né, da bioatividade das moléculas. Então, muitas dessas moléculas biológicas que a gente vê, DNA, estrutura de proteínas, estrutura de aminoácidos, eles têm a sua conformação e a sua bioatividade que funcionam bem por causa da sua resposta das propriedades da água, né? Então, a gente vai ver um pouquinho hoje quais são essas propriedades. Se a gente tirar, né, essas moléculas, se a gente pegar uma proteína e isolar essa proteína da água, ela vai ter uma mudança na sua conformação e na questão de atividades enzimáticas, proteínas, enzimas nas reações dos seres vivos, sem a presença de água, essas moléculas biológicas, elas simplesmente não funcionam, né? Então, a gente vai fazer na aula de hoje algumas simulações, né? Então, a gente vai clicar depois nesses links. Já vou até mandar esses links aqui para vocês. Vocês já podem ir abrindo aí no computador de vocês. Tem 3 links. E a estrutura da água no gelo. Então, uma revisão de transformações químicas, a molécula da água, ela é formada pelos átomos de oxigênio e hidrogênio, e nós conhecemos, né, da literatura, do que a gente estudou e discutiu em transformações bioquímicas, que a molécula de água, ela tem a sua estrutura geométrica nessa forma tetragonal. Então, ela é uma molécula com característica polar, e essa polaridade vem exatamente dessa questão dos átomos serem átomos de diferentes eletronegatividades e a estrutura dela ser uma estrutura assimétrica, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho, né, sobre a geometria, o tipo de ligação e a questão de polaridade na água, né? A gente sabe que a água, ela tem algumas características importantes, que é a ligação covalente. Então, a gente tem aqui
a distância dessa ligação covalente de hidrogênio e oxigênio, no valor de 0,958 angstroms. A gente tem o ângulo de ligação, e a gente vai ver um pouquinho esses tipos de interação que a molécula pode fazer. A questão da tensão superficial, a gente sabe também, a gente discutiu em transformações bioquímicas bastante sobre os pontos de fusão, os pontos de ebulição da água, e interação com outras moléculas, né, como os processos de solvatação, formação de agregados, dissolução de alguns tipos de sal. Então, são muitas as propriedades que são características do quê? São características da estrutura e da forma como a molécula de água faz as suas ligações químicas. Então, lembrando, o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar? A polaridade, ela é uma característica das moléculas que depende da sua simetria, né? Então, se nós pegarmos e analisarmos os átomos que compõem essas moléculas, tetracloreto de carbono e dióxido de carbono, elas são moléculas que são apolares. Por que elas são apolares? Porque como elas são simétricas, esses vetores de polaridade, eles são cancelados uns em relação aos outros. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 ligações cloro-carbono, e devido à simetria dessa molécula, a molécula de tetracloreto de carbono, ela tem uma característica apolar, né? Se ela tem uma característica apolar, ela é uma molécula que não vai interagir bem com a água, que tem uma característica polar. Por outro lado, a gente tem as moléculas assimétricas, estas sim apresentam a característica de polaridade. Por quê? Porque justamente elas não apresentam um cancelamento dos vetores de ação polar. Então, se a gente olhar aqui, nós temos 1, 2, 3 ligações diferentes, carbono, cloro, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. O cloro metano, ele tem uma característica de molécula polar e ele tem um valor de polaridade de 1,87. Então, essas moléculas aqui, a água, né, que a gente vai falar na aula de hoje, a molécula de amônia, são moléculas que são assimétricas e possuem essa característica polar. Então, a polaridade da água, a gente vai ver na aula de hoje, que ela é essencial para a interação com as micelas que serão estudadas nos experimentos 1 e no experimento 2. Então, esses experimentos são só para mostrar mesmo a importância dessas características e de como a água afeta esses sistemas de biomoléculas. Outra característica bastante importante da água é a ligação de hidrogênio. Então, se lembrarmos também de transformações químicas, as ligações entre moléculas, né, ou intermoleculares, elas são ligações do tipo dipolo de polo, ligações de Van der Waals, e a ligação de hidrogênio é um tipo de ligação intermolecular que acontece quando você tem moléculas de oxigênio, hidrogênio e oxigênio. E a gente representa por esses 3 pontinhos aqui, né? Então, aqui em vermelho está o átomo de oxigênio. Essas bolotinhas aqui são os pares do átomo de oxigênio que não são compartilhados na ligação química. Então, isso confere uma diferença de eletronegatividade dentro da molécula. E esses pares de elétrons, eles são responsáveis por essas ligações do tipo hidrogênio, né? Então, é muito comum a gente ver nos livros essa frase falando que a água é uma das poucas substâncias que se expandem, né, após o congelamento. Então, existe uma diferença da densidade do gelo e a densidade da água. Uma pequena diferença, mas uma diferença que pode ser medida, pode ser quantificada, certo? Então, essa
ligação de hidrogênio, quando você fala em passar a água líquida do estado líquido para o seu estado sólido, ela tem um papel bastante importante na geometria em como essa molécula vai ser formada. A gente vai ver essa diferença no nosso simulador, né, um daqueles links que eu passei para vocês pelo. Então, a gente tem na água, né, essa característica no gelo que forma, né, a gente tem os planos que são formados e essa estrutura hexagonal, porque cada molécula de água faz aqui várias ligações do tipo ligação de hidrogênio, né? Então, a gente vê aqui uma, duas, três tipos de ligação hidrogênio. Então, essa é uma característica também que só ocorre para a molécula de água. Essa tabela mostra, né, os tipos de ligação química, também é uma revisão, mas é importante a gente lembrar para saber quais os tipos de ligação química que a gente tem. Então, a gente tem na molécula de água uma ligação covalente, as ligações oxigênio-hidrogênio, carbono-hidrogênio, carbono e carbono, e aqui a gente tem nessa coluna as diferentes energias de ligação em kJ por mol. Então, na água, a gente tem uma energia de 460 kJ por mol para cada ligação oxigênio e hidrogênio. E a gente tem também as ligações não covalentes, né, que é a ligação hidrogênio, que a gente representa por esses três pontinhos, que é essa interação entre as moléculas de água. A gente tem as interações de polo, as forças de dispersão de Londres, a gente estudou isso em transformações bioquímicas, e provavelmente vocês vão ver isso também com o professor Vani, acredito eu. Então, só uma breve revisão. Outra característica muito interessante e importante, né, da água é a tensão superficial, né? Então, a tensão superficial, ela é uma propriedade da água que no nosso dia a dia a gente está convivendo com ela, né? Então, tem esse exemplo aqui dos insetos que conseguem se posicionar em cima da superfície da água sem afundar. E o que é essa tensão superficial? Isso também foi um item, uma discussão bastante elaborada em transformações químicas, né, que a gente viu. A tensão superficial, se eu tiver um copo de água, né, se eu olhar aqui na direção da superfície da interface água e ar, eu vou ver que existe um abaulamento da linha da água que eu observo, né? Então, é muito sutil, mas a gente pode ver isso daí. E essa característica justamente acontece por causa das forças de interação entre as moléculas de água. Então, aqui eu tenho o ar basicamente é composto por moléculas que são apolares, né? Nitrogênio, oxigênio, o CO2, e a gente tem a água. Então, a interação das moléculas da superfície da água com o ar e a interação delas com a superfície, né, da própria água, isso faz com que você tenha uma resultante aqui de forças que provocam esse formato esférico que a gente chama de tensão superficial. Todos os líquidos têm diferentes tensões superficiais, álcool, detergentes, isso é uma propriedade física das moléculas, né? Uma propriedade física dos líquidos. Álcool, como eu disse, ácidos, cada um tem um valor de tensão superficial diferente, né? Isso também é um conceito que a gente lembra lá, né, que a gente estudou bastante em transformações bioquímicas. E em bioquímica, a ligação hidrogênio, como eu falei lá no início da aula, ela é muito importante porque essas ligações hidrogênios, elas acontecem, né, elas
são promovidas em diferentes grupos funcionais. Então, vocês devem estar vendo com o professor Vani grupos funcionais os principais, né, em bioquímica, né, que são o grupo amina e o ácido o grupo carboxílico, né, do ácido carboxílico. Então, a gente tem aqui esse R, que é um radical, carbono ligado com uma dupla ligação ao oxigênio e uma simples ligação com o oxigênio aqui, né, que seria um OH, o hidrogênio saiu e formou aqui um íon carboxílico. Então, a gente tem aqui a interação da molécula de água com esses grupos, grupo carboxílico, grupo amina, e nitrogênio ligado ao hidrogênio. Então, todas essas moléculas, elas são moléculas que fazem interação do tipo ligações de hidrogênio. Então, a gente tem outros exemplos aqui, né, de moléculas fazendo esse tipo de interação. Aqui é o anel e a ligação C dupla O, OH. A gente tem vários tipos de moléculas fazendo esse tipo de interação. E a questão da estrutura do DNA, das moléculas de proteína, estruturas secundárias, estruturas terciárias. Então, provavelmente na teoria vocês vão ver isso com o professor Velício, já até não estão vendo, né? Então, na estrutura do DNA, a gente tem esses aminoácidos guanina, citosina, adenina, tiamina. Então, todas essas moléculas, elas fazem interações do tipo ligações de hidrogênio. Dúvidas até aqui, turma? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Não, tranquilo, por enquanto. Então, vamos ver um pouquinho agora, falar sobre essa questão da dissolução da água, né? Então, eu coloquei esse slide aqui, né, da dissociação e ionização em água. A gente mostra aqui um íon, né, um sal, né, um cloreto de sódio aqui, por exemplo, que é um retículo cristalino, é um sólido cristalino. E essa flecha aqui está mostrando como funciona o processo de dissociação e ionização em água. Então, o que acontece, né? Por que a gente tem, para alguns tipos de sal, a gente promove a dissociação e a ionização com uma relativa facilidade? Justamente porque, a partir do momento que as moléculas de água vão se aproximando desse retículo cristalino, essas interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, elas vão o quê? Vão meio que, se dizer, sequestrando, né, os íons negativos e também os íons positivos, e elas vão o quê? Elas vão se aproximando e vão dissociando o sal em água. A gente estudou bastante isso em transformações bioquímicas. Aqui existe uma série de fatores termodinâmicos, principalmente, que a gente não pode tirar da mente, né? A gente tem que ter em mente que os processos de dissociação e ionização em água dependem de uma série de fatores, então não é só da interação intermolecular, mas a gente tem os fatores entrópicos, os fatores de entalpia, de dissociação. Então, isso foi bem estudado em transformações bioquímicas, né? Tanto é que alguns sais, por exemplo, os carbonatos, eles são mais difíceis de serem dissociados em água. Dependem do tamanho, lembram disso? Do tamanho do raio, a relação entre o raio iônico, entre o raio do cálcio e o raio do ânion, enfim, uma série de fatores, né? Mas, como a gente está falando da água, a gente vai pegar esse exemplo aqui, né, que é a ionização em água de um cloreto de sódio. Vocês lembram disso, turma? Em transformações químicas que a gente estudou? Professora, esse é aquele processo de solvatação? Isso mesmo. É o processo de solvatação. Então, mais uma vez, é só frisando mesmo. Não é só isso. O que
que acontece, a gente tem vários processos físicos acontecendo juntamente, né, os processos termodinâmicos, entalpia, entropia, mas a água, por que eu estou falando, estou insistindo nisso? Porque hoje no nosso experimento 1, a gente vai estudar como essa interação do sal interfere na produção das micelas. Então, por isso que eu estou enfatizando essa questão da propriedade da água, que é a dissociação e ionização. Certo? Então, aqui, a gente, continuando aqui, ó, a gente tem esse processo aqui mais avançado, né, comparado com essa primeira figura, da molécula de água ionizando os íons positivos e negativos. Então, por isso, né, que numa reação química, se a gente for escrever, a gente tem o NaCl sólido e a gente coloca uma flecha e coloca Na mais e Cl menos, porque em água ele tem uma relativa facilidade para se dissociar. Isso mesmo, eu não sei quem falou, mas falou muito corretamente, muito bem observado. Esse é o processo de solvatação, uma parte dele, né? E aqui, no final, quando a gente tem o processo já completo. Lembrando também que existe aquela questão da concentração do sal, né? Então, o sal, todo sal tem uma solubilidade limite, né? Então, se a gente colocar um excesso de cloreto de sódio em água, se a gente passar o valor de solubilidade limite, vai chegar uma hora que ele não dissolve mais. Você não tem quantidade suficiente de molécula de água para interagir, e aí acontece o quê? Ao invés de ter uma solução homogênea, você vê o sal, né, o precipitado, que não é dissolvido no fundo do becker ou no fundo do tubo de ensaio que está sendo utilizado aí no processo de dissociação e ionização. Né? Então, uma série, como eu disse, de fatores que interferem nesse processo. Né? E aí hoje a gente vai ver como é que o sal e a água interferem na produção de micelas. A dissociação de íons, né, de seus retículos, leva a menor energia do sistema pelo aumento da entropia. Né? Então, se a gente lembrar lá da termodinâmica também, os processos que levam ao aumento da entropia têm a energia de Gibbs, né, aquela equação sobre a energia livre de Gibbs, se a entropia aumenta, a energia livre de Gibbs diminui, e isso nos diz que há um processo termodinamicamente favorável. Né? Então, aqui, olha a equação que eu falei para vocês. NaCl sólido mais água, vai tendo aqui essa interação, e vai produzir uma solução ionizada de Na mais e Cl menos aquoso. Então, vamos ver um pouquinho, turma, esses sites aqui de simulação. São bem simplesinhos, bem fáceis assim, mas só para a gente lembrar essa questão aí da molécula da água, das ligações de hidrogênio e da estrutura 3D do gelo em água. Vamos entrar nesse primeiro aqui. Deixa eu fechar esses outros aqui abertos. Tudo bem. Bom, todos estão acompanhando? Vocês estão enxergando bem aqui o site? Sim. Então, aqui a gente vai falar sobre as 3 dimensões da molécula de água. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode falar para ele fazer aqui uma rotação, né? Então, em 3D a gente consegue mexer aqui, né? E o que ele diz para a gente esse site? Né? Ele fala que ele está mostrando aqui uma única molécula de água, né? Que a gente conhece, a fórmula é H2O. Cada hidrogênio, ele compartilha elétron, né? Um elétron com um oxigênio, e o oxigênio, ele tem o quê? Ele tem alguns elétrons que não são
compartilhados, né? Então, apesar de muitos desses programas eles mostrarem aqui uma linha reta, né, dessa ligação, a gente sabe que, na verdade, não é isso, né? Isso aqui é um modelo que a gente usa para representar o que a gente quer falar, né? Então, quando eu vim aqui, cliquei, né, click to see, né, mais detalhes sobre os elétrons em água. Então, aqui a gente tem uma estrutura de Lewis, que também a gente estudou bastante em transformações químicas, né? E a gente vê o compartilhamento dos elétrons de hidrogênio. Cada elétron é compartilhado aqui por um átomo de hidrogênio. Então, para completar a regra do octeto, a gente precisa de 2 átomos de hidrogênio. E eles, o quê? Né? Esses 2 elétrons, eles são, né, quando o hidrogênio compartilha esse elétron com o oxigênio, ele fica no seu estado estável. E aí, por outro lado, o oxigênio tem um total de 8 elétrons. E aqui a gente vê a camada interna e a camada de valência, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. Para completar a regra do octeto, ele precisa de mais 2 elétrons, que são os elétrons de oxigênio. Bom, então, ele fala aqui, né, que de acordo com a teoria da camada de valência, né, valence shell electron, parte de repulsão, a gente estudou essa teoria também em transformações químicas, a gente viu que tem várias teorias que a gente pode representar e pode descrever as ligações químicas, então a gente está usando nesse simulador essa teoria aqui, que é a teoria da camada de valência. Né? E a gente sabe o quê? Né? A gente sabe que se a gente for desenhar essa molécula, ela teria a forma de um tetraedro e 109,5 graus seria o ângulo de ligação. Mas, na verdade, né, se a gente clicar aqui, vejam que quando eu clico, eu adiciono aqui essas duas, parece uma batatinha aqui, e essas batatinhas, elas representam o par de elétrons do oxigênio que não aparecem na ligação, né, que não são compartilhados na ligação química. Esses dois aqui, ó. Estão acompanhando? Então, ele explica aqui que quando se a gente considerar essa repulsão aqui, né, dos pares de elétrons, o ângulo de ligação da água vai ser de 104,5 graus, e não mais 109,5 graus. Então, esse é o ângulo, né, que efetivamente a gente observa na molécula de água. Bem simplesinho, depois vocês podem vir aqui, podem compartilhar, né? Ele mostra aqui, ó, o ângulo, ele mostra as distâncias da ligação, em nanômetros. Enfim, tem várias coisinhas aqui que a gente pode clicar para... Aqui, ó, a questão da densidade eletrônica. Olha que legal. Dúvidas aqui? Não. Então, vamos ver agora, né, as ligações químicas da molécula de água, né? Hidrogênio bond são aquelas ligações que eu falei intermoleculares, as famosas pontes de hidrogênio e ligações hidrogênio. Muito bem. Então, nesse simulador, né, ele começa mostrando inicialmente 4 moléculas de água em torno de uma molécula aqui central, né? Então, vamos ver, essa é a molécula central e as moléculas de água em volta dela. Então, ele vai falar um pouquinho sobre as ligações
hidrogênio, né? Então, vamos mostrar aqui. Essas são as ligações hidrogênio. Vou dar um start rotation para ir girando. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês, né? Cada molécula de água, que é essa, se a gente tiver como referência esse átomo central, ele faz 3 tipos de ligações, ou 3 ligações de hidrogênio com as moléculas que estão em volta. Aí aqui eu coloquei outra de hidrogênio. Vou brincando aqui com elas. E aí fala um pouquinho, né, do aumento da temperatura, da questão das interações eletrostáticas que é uma maneira da gente quebrar, né, essas ligações. Então, quando eu tenho a água líquida e eu quero transformar essa água para uma água gasosa, o que eu faço? Eu aumento a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, não leio aqui. Quando eu aumento a temperatura, eu quebro, né? Eu dou uma energia necessária para quebrar essas ligações. E aí as moléculas ficam separadas, que aí a gente tem o estado gasoso da água. Ver se tem mais alguma coisa aqui para clicar. Então, bem interessante, turma. Depois também vocês deem uma fuçada aqui. Tem vários outros simuladores aqui que são bacanas, né? Vamos entrar nesse Liquid Water aqui. Agora aqui, ó, eu tenho 32 moléculas de água. As ligações aqui de hidrogênio. E a gente vai vendo, né, um sistema dinâmico, né, como essas moléculas vão interagindo umas com as outras, né. E por fim, né, a gente vai ver a simulação para a estrutura do gelo, né? Lembra, a gente falou sobre a densidade, né, da estrutura da água no gelo, né? Então, aqui, né, esse gráfico mostra o arranjo das moléculas de água na sua forma sólida, no gelo, né? Então, aqui estão as ligações de hidrogênio e a estrutura hexagonal, né? Então, quando você tem, né, no gelo, você tem um número máximo de 4 ligações de hidrogênio por molécula de água. Então, isso permite, né, com que a molécula ela fique nessa conformação, que é uma conformação hexagonal. Vou ver aqui para 28. Aqui, ó, para 432 moléculas. Vejam que legal. Vamos dar aqui um on. E aí você pode fazer as rotações aqui, ó, do jeito que você quer, em 180, em 90. E pode ir brincando. Bom, e aí a gente termina, então, turma, nessa primeira parte aqui da aula de hoje, que eu tinha para falar para vocês sobre uma revisão aí, né, sobre a estrutura da molécula de água. Muito bem, por que a gente viu isso até agora, né? Como eu falei, por causa da importância que a molécula de água tem nessa disciplina, né? A gente vai fazer uma série de experimentos com biomoléculas, e essas biomoléculas dependem da água, né, para terem sua
conformação, a sua bioatividade preservadas. Tá bom? Então, agora vamos para a segunda parte da aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre micelas. Quem aqui já conhece ou já estudou o conceito de micelas? Ou sabe o que é? Já trabalhou? Uma coisa é, sim, certa. Todos vocês, no dia a dia, pelo menos quem lava a roupa em casa, quem lava o cabelo, quem toma banho, todo mundo já teve contato com os sistemas micelares. Né? Então, vocês podem até não conhecer, mas também é uma molécula que é um sistema, né, de moléculas que todos os dias a gente tem contato. Então, o que são essas micelas? Micela é uma espécie de um arranjo químico de um tipo específico de moléculas, que são as chamadas moléculas anfifílicas. O que são moléculas anfifílicas? Moléculas anfifílicas são, na propriedade, são moléculas que têm um caráter tanto polar quanto um caráter apolar. Então, vamos ver isso como a gente pode representar. Professora, o detergente é um caso desse, né? Sim. Todos os detergentes, shampoos, se vocês olharem no shampoo, qualquer shampoo, essa questão do shampoo, eles botam muita micela, né, muitos desses detergentes para ter espuma, né? Por quê? Porque as pessoas têm aquela sensação, né? A gente tem aquela sensação que se a gente não tiver espuma, a gente não está limpando as coisas, né? Então, os detergentes são tipos de sistemas micelares e moléculas anfifílicas. Muito bem. Então, né, surfactantes, eles são moléculas que têm uma cauda apolar. Bom, hoje a gente vai estudar bastante esse tipo de detergente, que é o dodecilsulfato de sódio, o SDS. Ele é um surfactante aniônico, ou seja, na sua estrutura polar, na parte polar desse surfactante, ele tem uma carga negativa. E a gente vai falar um pouquinho também, a gente não vai fazer experimento com ele, mas é o CTAB, né? É um contra-exemplo de um surfactante catiônico. E quando presentes em água, em uma concentração acima da concentração micelar crítica, eles se organizam em células aquosas. Então, o que seria essa concentração micelar crítica? A concentração micelar crítica é a concentração mínima do detergente em solução que eu vou preparar para quê? Para que ele produza, para que ele construa essa formação, um tipo de uma florzinha, assim, que parece uma micela, né? Na verdade, é uma micela, parece uma florzinha, e é o que a gente denomina, né, uma estrutura em química, em físico-química, que é a micela. Né? Então, micelas são espécies desse tipo, né? São arranjos desse tipo. Veja, a gente representa sempre aqui, né? A gente fala cauda, que é a estrutura apolar, a cabeça aqui, que é a parte polar, né, do surfactante. Então, esse é um surfactante aniônico. O CTAB é um surfactante catiônico. Aqui em azul, esse surfactante, ele está na presença de água. E esse outro surfactante aqui, o CTAB, ele está na presença de óleo. Então, vejam que o meio em que os surfactantes estão interagindo vão definir se as caudas estão para dentro ou se as caudas estão para fora, independente dele ser positivo ou negativo. Então, essas estruturas dependem do quê? Dependem dos conceitos que a gente viu de moléculas polares e de moléculas apolares. Bom, esses surfactantes, a gente tem uma série, muitos assim, se vocês olharem, como eu falei, o shampoo, o detergente, vocês vão ver lá, tem aquele sabão líquido, sabe, para lavar roupa.
tem uma série deles, assim, tem uma lista enorme aqui que eu ficaria até amanhã falando essa lista para vocês. Mas o importante é que eles podem ter, né, tanto uma cauda, como é esse sistema aqui mostrado à esquerda da tela. Quando você tem uma única cauda, você tem na concentração micelar crítica a formação da micela. E quando você tem duas caudas, como esse outro tipo aqui, você forma uma bicamada lipídica. Isso aqui, turma, é a estrutura das membranas celulares, tá bom? Então, todas as nossas células, de todos os seres vivos, elas têm essa membrana que é uma bicamada lipídica. E além da formação dessas bicamadas lipídicas, a gente tem também a possibilidade de formar vesículas, que são esse outro tipo de arranjo estrutural dos surfactantes com duas caudas apolares, ou os fosfolipídios, né? Então, quando a gente fala em duas caudas apolares, geralmente a gente tem moléculas que são os fosfolipídios. Então, como é que eu faço, né, para isso daqui, essa bicamada lipídica, se transformar em lipossomo? Uma das maneiras é por ação mecânica mesmo. Eu vou preparar uma solução de fosfolipídio. Em geral, eu posso dissolver ele. Alguns dissolvem em água, outros não. Outros a gente precisa dissolver em solventes orgânicos, um clorofórmio, ou um etanol, enfim. Tem vários tipos, isso não vem ao caso agora. Mas como a gente faz para sair daqui e vir para cá? A gente pode colocar ela em uma opção, tá? Você coloca numa seringa, né, uma espécie de uma seringa. Essa seringa, ela tem um filtro que a gente compra nessas empresas, Sigma Aldrich, enfim, tem várias empresas aí que fabricam diferentes tipos de filtros de água e tudo mais. E a gente usa esse filtro ele tem um tamanho de poro específico, que na hora de comprar eu posso ir lá e escolher. E quando eu pego essa solução de fosfolipídios, faço uma pressão mecânica e faço essa solução passar entre os poros do filtro, essa ação mecânica faz com que você tenha uma torção dessa bicamada lipídica e a formação de um lipossomo ou de uma vesícula. Então, isso é mais a título de curiosidade para vocês saberem como que a gente pode, como que um sistema passa de uma forma para outra, né? Então, uma das maneiras é uma transformação mecânica mesmo, vamos dizer assim, né? Um processamento mecânico que a gente faz na solução de fosfolipídios para formar essas vesículas aqui, que são os lipossomos. Isso é muito utilizado como sistema de entrega controlada de drogas, em dermocosméticos, em alguns tipos de shampoo também, né? Porque aí você consegue colocar, né? Aqui a gente tem, essa parte tem uma interação com a água, a interação polar, aqui eu tenho uma interação apolar, e aqui dentro eu posso colocar um ácido, sei lá, um ácido retinóico, esses ácidos que a gente pode usar no rosto, né? Que são comumente utilizados. Então, ele facilita como carreador dessas drogas na superfície da pele. Certo? Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o experimento 1 que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Então, a gente vai brincar um pouquinho com a formação das micelas. Antes disso, vamos dar uma olhada nos outros dois sistemas de simulação, aqui, que é o sistema de simulação de micelas em interface água e óleo e o de formação dos sistemas micelares. Vou entrar aqui. Estão enxergando aí, turma? Deixa eu passar isso aqui para vocês. Podem fazer aí em casa.
Muito bem. Bom, então, o que esse simulador me permite fazer? A gente tem essa figurinha aqui na forma de bastonete. Essa parte vermelha azul representa uma molécula de surfactante, uma molécula anfílica. Aqui é a cauda apolar e aqui é a cauda, aqui é a cabeça, né, que é polar, certo? As moléculas que a gente estava falando até agora. Então, eu posso vir aqui, né, em molécula, tem molécula. Então, eu posso rotacionar, eu posso vir fazer assim com ela, posso movimentar ela assim, mesma coisa aqui e aqui, por uma de cada lado aqui. E eu posso movimentar essa molécula para cá, por exemplo. E aí, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele, posso fazer uma agitação, por exemplo. Aqui tem uma variação da energia potencial, né? Lembrando que esses sistemas sempre são... tem uma questão de equilíbrio, né, entre esses sistemas e uma questão termodinâmica sempre envolvida nessas transformações. Vou clicar aqui em Start. Vejam que, com o passar do tempo, né, ele organiza essas moléculas aqui de surfactante com a parte polar na superfície da água e a parte apolar na superfície do óleo. Vamos fazer novamente? Vou passar essa para cá, essa para cá, vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Bem. Vou dar um start. E vejam que ele vai organizando. Quando eu tenho esse tema nessa forma aqui, eu posso dizer que eu tenho uma camada de surfactantes na superfície da água e na superfície do óleo. Agora, o que vai depender, o que vai fazer com que essas moléculas elas formem micelas? Aí vem o conceito, né? Vejam aqui, ó, a energia potencial que era alta diminuiu. Dá um stop aqui. A energia potencial que era alta diminuiu bastante, ou seja, né, termodinamicamente, isso é favorável. Não quer me deixar mais, tudo bem. Então, vejam como a energia aqui muda também. O que vai fazer com que essas moléculas elas tendem a formar aquele agregado na forma de micelas é justamente a concentração micelar crítica. À medida que eu vou aumentando a concentração desses surfactantes aqui na solução, eu vou favorecer o arranjo na forma de micelas. Então, vamos entrar aqui no outro, né, no último simulador, em que eu tenho aqui um aumento, né, na concentração de moléculas anfifílicas ou de surfactantes. Né? Então, aqui eu posso vir, eu posso escolher a água como solvente ou o óleo. Vamos deixar na água primeiro. Aumentei a concentração de surfactantes. Isso que a gente vai fazer na aula de hoje, no nosso experimento. Se a gente olhar lá depois na tabela, a gente vai brincar com essa concentração de surfactantes. E vamos ver o que acontece. Vamos dar um start aqui. Eu posso vir, ele está falando que eu posso mover aqui as moléculas. Ele fala que pode, mas na verdade eu não... Vou acionar umas aqui.
bagunçar bastante aqui. Vamos dar um start aqui, ó. Então, vejam que aqui, né, não tenho mais água e óleo, só tenho a água. E quando essas micelas são formadas, você tem essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, que parece uma florzinha. Aí eu posso vir aqui mudar para óleo. Vejam aqui a variação da energia potencial. Aí a parte polar, ela fica protegida do óleo, e a parte apolar fica em contato com ele. Então, isso é um arranjo de estruturas micelares em água ou em óleo para os surfactantes que a gente vai trabalhar hoje. Dúvidas até aqui, turma? Sim. Tudo certo? Pro, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Pia. Surfactantes são lipídios? São tipos de lipídios. Tá, obrigada. Lipídios e fosfolipídios são os que têm a dupla cauda. Se a gente for ser mais assim, falar mais tecnicamente, quando você compra, vou comprar um lipídio específico. Em geral, eles têm uma dupla cauda. E os fosfolipídios são os lipídios que têm fósforo na sua parte polar, tem um átomo de fósforo. Nem todos os lipídios são fosfolipídios. Mais dúvidas, turma? Muito bem. Então, turma, vamos ver o que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Que é o que nos interessa. Não sei se vocês já entraram nas avaliações, nos testes, ou na própria apostila ali para dar uma olhada, né? Aqui. Então, como eu falei, a gente vai estudar um pouquinho, né, como a concentração das micelas ou a concentração micelar crítica, ela é importante para a formação dessa estrutura aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que é a estrutura de micelas. Então, no experimento, a gente tem dois sistemas, o sistema A e o sistema B. No sistema A gente vai ter água, um surfactante, no caso a gente vai usar esse surfactante que é o SDS, é negativamente carregado, e a gente vai ter no tubo 1A, 2A, 3, 4, 5, diferentes concentrações de SDS. Correto? Então, aqui a gente vai ter, no tubo 2A, 16 micromol por litro, 8, 4 e 1,5 micromol. No sistema B, a gente vai ter exatamente as mesmas concentrações, né? A gente vai colocar nos tubos de ensaio essas quantidades de água, essas quantidades de SDS, e a gente vai adicionar o quê? A gente vai adicionar um determinado tipo de sal, no caso aqui, o cloreto de sódio. Lembra que eu falei sobre a interação íon-molécula, né? Então, a interação dos íons dentro daquelas ligações intermoleculares. Então, o que a gente vai avaliar, né? A gente sabe que essas micelas, elas entram em contato, elas se organizam na forma de micelas por causa das interações entre a SDS, que é negativo, e as moléculas de água, que têm caráter positivo e negativo, né? As ligações intermoleculares. Quando a gente adiciona mais íons, né, como o Na+, e o Cl- dentro dessa solução, o que acontece? Então, isso estabiliza a formação de micelas e isso atrapalha a formação de micelas. Então, é isso que vocês vão ter que discutir nas atividades que vocês vão ter que entregar, né, individualmente ou em grupo. Né, individualmente, o formulário de autoavaliativo, e em grupo, que é aquela segunda atividade. E o que eu quero para vocês, né, além de participar da linha que vocês vão
estudar, né? Vão aí tentar simular na cabeça de vocês. Eu passei também na apostila os resultados desse experimento. Então, se a gente estivesse no laboratório, a gente ia ver algo parecido com isso, turma. Vamos ver se eu aumento aqui um pouquinho. Vai tentando. Aqui, ó. Então, o que acontece com a adição de sal, né? É isso que eu quero saber. O primeiro sistema, né, lembra, tudo que tem um sistema A, ele não tem sal adicionado. Então, vejam, ó, que eu vou observar o tamanho da quantidade de espumas formadas. Né? Então, vejam que aqui eu tenho uma queda, né? À medida que eu vou diminuindo a concentração, eu tenho uma queda na quantidade de espuma. Se eu puder desenhar mesmo um traço do tubo 2A para o tubo 5A, eu vou observar essa diferença. O tubo 1A é true, tá, turma? Não tem SDS, não tem surfactante, nem tem sal. Agora aqui, quando eu adiciono sal na minha solução, veja que interessante, olha a diferença, né? Então, o tubo 1B, uma quantidade grande aqui de sal, mas vejam, comparem o 5A com o 5B. Vejam a diferença aqui na quantidade de espumas. Então, me parece que o sal, né, ele está favorecendo a formação de espuma. E o que é a formação? O que significa formar espuma, turma? Formar espuma matematicamente falando, é algo mais ou menos relacionado com esse sistema aqui. Quando eu faço a agitação do tubo, né, assim, porque se a gente estivesse no laboratório, a gente ia pegar esses tubos, ia fazer ali uma breve agitação, ia observar. Então, a gente tem aqui, né, as micelinhas, as moléculas anfifílicas na superfície da água. Aí, quando eu a concentração, eu vou formando as micelas que vão ficando na água, né? Tem aqui aquele arranjo das florzinhas, e quando eu faço a agitação, eu tenho um terceiro componente que eu estou adicionando. Além de micelas e de água, eu tenho a componente do ar. Né? Então, o ar que fica aqui, que está na superfície, à medida que eu vou fazendo a agitação, ele vai para dentro da água. Vejam aqui. O que é o ar? Né? O ar é formado por moléculas o quê? Polares ou apolares? O que vocês acham? Vejam aqui a interação das micelas. Provavelmente. Apolar, exatamente, porque senão elas não teriam se transformado, não teriam entrado nesse tipo de estrutura. Vejam que aqui a parte apolar aqui das micelas está em contato com o ar. E aí, à medida que eu vou agitando, eu vou formando proporcionando que uma maior quantidade de ar entre na água, e ele vai fazendo o quê? Né? Ele vai indo para superfície. Por quê? Porque o valor de densidade, né, os valores de densidade são diferentes do ar e da água. Então, ele vai se transformando. Então, a gente tem uma sequência de formação de espuma a partir da formação de bolhas de ar em solução aquosa de tensoativo, acima da concentração micelar crítica. Então, o que são as bolhas de sabão que a gente observa? As bolhas de sabão nada mais são do que a gente adicionar um terceiro componente nesse monte de interações, né? Então, interações das micelas do surfactante com o ar, com a água, e depois com o ar dentro da água. Certo? Então, o que vocês vão fazer, né? Qual que é a proposta do experimento? A proposta do experimento é vocês discutirem esses resultados aqui. Então, observar essas espumas, né? E discutir o que acontece com a espuma quando a gente adiciona sal ou não. E também a questão da concentração micelar crítica, né? Por que ocorre essa variação, né?
Eu vou diminuindo a minha concentração e eu vou aumentando a quantidade de espuma. Aí, na segunda parte do experimento, a gente vai estudar um conceito que é o quê? Que é a interferência da agregação, do estado de agregação das micelas com determinadas moléculas de soluto. Então, a gente vai trabalhar, né, qual que vai ser o nosso soluto? Nosso modelo de soluto vai ser uma molécula que chama azul de metileno, é um tipo de corante, e a gente vai estudar a interação do azul de metileno com micelas, né? Então, para isso, a gente vai usar um simulador de espécies químicas em diferentes estados de agregação. Então, o que são essas moléculas, né? Então, eu apresento aqui para vocês a estrutura do SDS, aqui à esquerda, que é um surfactante carregado negativamente. A estrutura do azul de metileno, essa molécula bonita aqui, que é uma molécula carregada negativamente por causa desse grupo aqui sulfeto. Então, o que vai acontecer? Então, primeiramente, né, quando você mistura SDS com azul de metileno, você vai ter o quê? Uma interação da carga negativa do SDS com a carga positiva do azul de metileno, certo? E aí, o que a gente vai avaliar? Primeiro, a gente vai avaliar a concentração do SDS, observar aqui se houve a formação de micelas ou não. E aí a gente vai estudar o quê? Tem um momento, né, nesses experimentos que a gente vai fazer, depois eu vou entrar lá, a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês a simulação, um momento em que apenas um monômero, né, uma molécula do azul de metileno, ele entra em contato com as micelas e ocorre esse tipo de representação de agregação. Então, a gente tem a molécula, uma micela de SDS e um monômero do azul de metileno. Lembrem, aqui, ó, tem uma série de ligações de hidrogênio acontecendo aqui, por causa do grupo do átomo de nitrogênio, aqui. Então, o próprio azul de metileno, ele faz interações intermoleculares entre ele. Quando a gente adiciona a micela, a gente pode ter uma molécula do azul de metileno ligado à micela, e a gente pode ter 2, 3, 4 moléculas. E como que a gente vai estudar isso, né? A gente vai estudar isso através do espectrofotômetro que a gente estudou na aula passada. Lembra da técnica de espectrofotometria, que vocês fizeram lá uma série de experimentos? Então, o espectrofotômetro, ele vai ser uma ferramenta que vai ajudar a gente, por quê? Porque esse sistema aqui, esse agregado micelar e esse agregado micelar, eles têm propriedades fotoquímicas diferentes. Se eles têm propriedades fotoquímicas diferentes, eles possuem colorações diferentes, a gente pode estudar e falar se a gente está observando um monômero ou se a gente está observando um dímero, enfim, ou um estado maior de agregação dessa molécula. Então, em solução aquosa, né, quais são essas propriedades fotofísicas diferentes? O monômero tem um azul, que a gente chama de um azul ciano, um azul mais vivo, né? E quando ele está na sua presença de dímeros ou de trímeros, ele apresenta essa coloração em azul royal. Então, se a gente mostrar um espectro de absorção em função de comprimento de onda, a gente vê aqui, né, a absorção de um e de um dímero, como elas são diferentes. Aí a gente adiciona aqui um SDS, a gente vê um espectro completamente diferente. Apesar de serem as mesmas moléculas, os agregados são completamente diferentes. O monômero, ele absorve aqui, ó, em 660, 665 nanômetros. E o dímero,
ele absorve em 580. Então, nessa concentração de azul de metileno, 50 micromol por litro, né, 50 vezes 10 a menos 6 mol por litro, eu tenho uma concentração maior aqui dos monômeros, mas tenho também aqui uma concentração de dímeros. Vejam como isso muda quando a gente está trabalhando com o quê? Com a mesma concentração num sistema de micelas. Então, vamos simular um pouquinho esses dois sistemas aqui para a gente ver. Se vocês entrarem na apostila lá de vocês, né, no Moodle, aqui. Página inicial. Aqui. Bom, o que me diz essa página inicial? Né? Então, primeiro, eu posso vir aqui e clicar em cima das moléculas para ele me descrever o que é o quê. Né? Então, vamos lá. Quando eu clico nessa molécula amarela, eu posso ler aqui na tabelinha aqui do lado. Né? É um surfactante, né? Deve ser um sulfato de sódio. Surfactantes são moléculas anfifílicas, cuja estrutura apresenta uma cadeia carbônica cauda e uma cabeça hidrofílica pela presença de grupos ionizáveis, ou polares, detergentes iônicos e não iônicos. Então, o SDS é um detergente iônico de cabeça carregada negativamente. Aqui eu tenho uma micela de SDS. Esse vermelhinho é o CTA2, tá, turma? Que a gente não vai ver no experimento online. E o que eu tenho aqui? Né? Aqui eu já tenho um agregado, né? Então, veja, um agregado de corante associado ao agregado pré-micelar de SDS. Aqui eu tenho de azul de metileno associado à micela de SDS, é aquele que eu mostrei para vocês lá no slide. A baixa polaridade do azul de metileno favorece o seu particionamento para o interior das micelas. Então, aqui ele fala das micelas catiônicas de CTAB, que não interessa aqui para a gente, que afastam o azul de metileno catiônico, impedindo que ele adentre na micela. Enquanto que o SDS, ele é aniônico, tem efeito oposto e favorece que o corante se associe à micela. Então, na casa de vocês aí, né, em grupo, aí com o seu grupo e tudo mais, vocês podem fazer ali e ler com calma essas descrições. Leiam com calma, isso é muito importante. Agora, vem aqui para os agregados, né, supramoleculares. O que são os agregados? Aqui nessa opção, eu tenho a superfície aqui que é de água, posso escolher o ar aqui ou a água. Eu vou escolher a concentração do ácido de metileno, a concentração do SDS, e vou brincar aqui, ó, com as concentrações. Quando eu clico em concentração, ele mostra para mim o tipo de agregado que vai sendo formado. 8 milimol. E aqui embaixo, ó, vejam que eu tenho uma representação do equilíbrio. Né? O que representa esse equilíbrio aqui? Né? O que é essa legenda? Né? O N é a molaridade do surfactante, o N é o número de agregação da micela, e NN é a molaridade da micela. Então, aqui eu tenho um equilíbrio, olha, das micelas, e aqui eu vejo se o equilíbrio está mais deslocado para a esquerda ou para a direita. Então, no caso aqui de 16 micromol, de 8 micromol por litro, eu vejo aqui uma maior quantidade do sistema de micelas. Posso clicar aqui em 1,5. E eu vejo que a concentração micelar crítica, 1,5 por litro de SDS, ainda não é uma quantidade de moléculas suficiente para a formação de agregados micelares. Isso acontece a partir de 8
milimol por litro, depois em 16 milimol por litro. Vejam que aqui a nossa é a representação do equilíbrio da nossa solução. Entenderam, turma? Sim, Pro. Então, na hora que vocês clicarem aqui em experimento, ele vai permitir que vocês misturem, né, as moléculas de azul de metileno com as moléculas de SDS em diferentes concentrações. E aí vocês vão observando aqui o que acontece. Aí vocês podem ir clicando, ó, e tem o resultado. Eu posso ver a cor da solução. Lembra que eu falei, né, se a gente tem dímeros ou trímeros? Veja como muda aqui a cor da minha solução. E eu vou observar também o espectro de UV visível. Então, se eu mudar aqui para 5, veja como muda. Ou para 150, na mesma concentração de SDS. Aí vocês têm que ir brincando, turma. Vejam aqui em 1,5. Tem aqui, ó, ele mostra no espectro um dímero, né? A absorção do dímero, que é 580 nanômetros, e do monômero de azul de metileno em 685 nanômetros. Aí, quando eu clicar aqui, ó, em dímero, ele explica a razão, explicado, da área da absorvância em 580 a 665 e indica em qual direção o equilíbrio está deslocado e dá uma estimativa de qual forma do corante prevalece no meio, né, o monômero ou o dímero. Nessa solução aqui apresentada, há o deslocamento do equilíbrio em direção aos dímeros, indicado pelo aumento da razão A580 e A665. Espectro obtido em cubeta de caminho óptico, lembra da semana passada do caminho óptico? De 0,1 centímetro. Dúvidas? Vamos entrar aqui. Nossa, agora foi mal. Entrar. Vocês clicarem aqui, ó, em propriedades físico-químicas relacionadas à estrutura da água e questionário autoavaliativo, todas as instruções estão aqui, ó. No experimento 2, vocês vão seguir essa sequência aqui, ó. Clique em azul de metileno, escolha 5 mol por litro. Agora clique em SDS, escolha 0 mol por litro. Depois você clica em SDS, escolhe 1,5, assim por diante. Vocês vão fazer uma simulação para essa tabela, turma. Minha sugestão para você e para o seu grupo, monte essa tabela nas suas anotações, preencha essas tabelas aqui, preencham esses dados e depois inicia a avaliação, para não ter que ficar indo e voltando, senão vocês vão perder tempo. Dúvidas? Eu fiquei com dúvida na última coluna da tabela. Vamos baixar lá. Aqui você vai falar se a sua estrutura representa um monômero ou um dímero. Mas aí eu tenho que me basear com base no espectrofotômetro? Exatamente, no espectrofotômetro. Tá. Vamos entrar lá de novo. Deixa eu deixar ele aqui aberto. Não. Acho que está aqui. Também não. Vamos entrar lá de novo. Ups. Aqui para cima. Um experimento. Aqui, ó. Sei lá. Me fala uma simulação aí que ele fala para fazer, turma.
da tabela? 150 E e 1,5. 1,5. Aí você tem aqui, né? Tem vários dímeros aqui, ó, tá vendo? Formados. A gente pode ver a cor da solução, se é um ciano ou se é um royal, e o espectro de UV visível. Lembra que eu falei, ó, clica aqui, ele vai te pedir para calcular a razão, estimar, né, a razão, e aí você vai falar se você está vendo uma maior concentração, ou um equilíbrio deslocado para o dímero, ou um equilíbrio deslocado para o monômero. Então, precisa entrar no espectro de UV visível. Elucidei a dúvida? Sim, eu tinha ficado só com dúvida nisso mesmo. Obrigada. De nada. Turma, então, vou abrir um espaço para vocês. Alguém quer discutir alguma coisa, falar alguma coisa? O questionário autoavaliativo também, vocês vão mandar individualmente, mas a minha sugestão, está até escrito lá no Moodle também, é que vocês discutam entre vocês, tá? Marquem aí um Google Meet, uma coisa assim, e discutam bem aí esses resultados para poder responder as perguntas. Tá bom? Então é isso. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação da aula por aqui. Já me despedindo, agradecendo a presença de vocês. E até a próxima aula de transformações bioquímicas na próxima sexta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser ficar aqui, depois de encerrarmos a gravação da aula, fiquem à vontade. Tchau, professora. Até semana que vem. Até! Tchau, professora.